Chevrolet Onix, na versão topo de linha Premier, em 2024, vale a pena? É exatamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Todos os pontos positivos e também os pontos negativos desse modelo. Aí você tem condição de avaliar, vale a pena eu colocar na garagem? Vamos conferir. A concorrência desse carro se dá por dois fatores: o tipo de carroceria e a questão da precificação. Olhando por esses dois pontos, os principais concorrentes desse modelo seriam o Hyundai HB20, que tem um motor 1.0 turbo, e até mesmo o Volkswagen Polo, que também tem um motor 1.0 turbo. Quando a gente olha para volume de vendas e um preço relativamente próximo, a gente tem também aí o Fiat Argo. Existem outros carros na categoria? Claro, como por exemplo o Honda City Hatchback e até mesmo o Toyota Yaris. Só que esses carros têm um preço bem maior do que aqui o Onix Premier. Tem também um outro concorrente, que é o Peugeot 208, mas no momento da gravação desse vídeo, a Peugeot ainda não tinha lançado o seu modelo 1.0 turbo. Então, para efeitos de comparação, eu vou considerar aqui HB20, Polo e Fiat Argo. Motorização. Esse carro vem com motor 1.0, 3 cilindros, turbo, sistema de injeção indireto de combustível. Ele tem potência máxima de 116 cavalos, quer seja com etanol ou com gasolina, e o torque máximo dele é de 16,8 kgfm. Esse motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas e o modelo tem tração somente nas rodas dianteiras. Olhando aí para os concorrentes, os números aqui do Onix são os segundos melhores, tanto em potência quanto em torque, perdendo por pouca coisa para o Hyundai HB20. Outra coisa que esse motor tem aqui é correia dentada, só que ela é banhada em óleo. E isso ajuda a ter um motor mais silencioso, também com menos inércia, uma vez que a corrente de comando traz mais inércia para o conjunto do motor, e também uma durabilidade um pouco maior do que uma correia dentada convencional, porque essa daqui é banhada em óleo. Outro detalhe, o sistema de injeção aqui é indireto, não é direto como acontece em dois concorrentes. E dessa forma, o bico injetor pulveriza o combustível antes da válvula, ajudando a não formar tanta carbonização na válvula, como acontece nos carros de injeção direta. Então ele tem um motor turbo que consegue entregar aí um torque bom em baixa rotação, mais um sistema de injeção que é mais resistente, considerando o nosso tipo de combustível e até mesmo a manutenção, que no Brasil às vezes não é tão boa assim. Manutenção é a chave para quem quer fazer um carro como esse durar bastante. Pessoal, o motor turbo, ele tem uma cilindrada menor do que um motor aspirado, entregando o mesmo nível de potência e torque. Qual é a mágica? Você tem uma explosão mais intensa dentro do cilindro. E aí você exige muito mais, não só do motor, mas de todos os sistemas, como por exemplo a lubrificação. Não dá para economizar em troca de óleo em motor turbo. Mas a troca de óleo, ela está sujeita a uma série de coisas, como por exemplo, uso severo. E o uso severo podem ser várias coisas. Pode ser aquele carro que anda bastante direto sem parar, pode ser aquele carro que anda muito por estrada de terra, né, pega muita poeira, ou até mesmo aquele carro que se dá partida de manhã cedo, anda um trecho bem pequenininho, não deu nem tempo do motor esquentar, você já desligou o carro. Aí dá outra partida, anda um trecho pequenininho, desligou. Então, esse tipo de situação é considerado uso severo e aí você tem que diminuir o tempo da troca de óleo. E quando você não faz isso, aí você começa a ter problema no motor. Em especial esse carro que usa correia dentada banhada em óleo. Por conta das várias características desse motor aqui, como por exemplo, sistema de injeção indireta, 1.0 3 cilindros turbo, ele tem uma média de consumo muito boa. Inclusive, com os principais concorrentes, ele tem a melhor média de consumo declarada pelo Inmetro quando você está com gasolina na estrada. As outras, ainda que não sejam as melhores, são muito boas quando comparadas com os seus respectivos concorrentes. Na iluminação dianteira, as vantagens são: esse carro vem com a luz de rodagem diurna em LED, que é justamente essa assinatura que você vê aí na parte de baixo. E também o farol aqui tem ajuste de altura do facho do farol. Tem concorrente que não oferece isso. Mas como desvantagem, nós temos um farol aqui totalmente halógeno. Então você tem aí o farol baixo e o farol alto com iluminação halógena. E a lâmpada de pisca é incandescente. Então, existem concorrentes que têm aí um sistema de LED no farol, mas não são a maioria deles, né? A minoria oferece isso. O importante aqui é que você tem um ajuste de altura do facho do farol que vários concorrentes não oferecem.
Outra vantagem, esse carro conta com sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, não são todos que oferecem isso entre os concorrentes. E também uma exclusividade, o sistema automático para estacionamento do veículo. Você consegue ver aí o sensor na frente e tem mais outro lá atrás. Então você vai colocar o carro numa vaga, ele vira automaticamente o volante para você. Você só controla no freio e no acelerador e muda a marcha para frente ou para trás. O resto ele faz sozinho e acaba sendo um tremendo diferencial. Porém, esse carro não traz nenhum tipo de sistema de assistência à condução, né? Não tem câmera dianteira nem radar, que é aqueles sistemas, né, para frenagem automática de emergência ou sistema de permanência de faixa. Mas a verdade é que quando a gente olha para os concorrentes diretos, também são poucos que oferecem esse tipo de dispositivo. O entre-eixos também é muito bom, são 2,55 m, um dos maiores da categoria, e ficando apenas 1 centímetro abaixo do que o Volkswagen Polo, que tem 2,56 m. Então isso ajuda, por exemplo, no espaço interno do veículo. Aqui na parte traseira o carro conta com iluminação em LED, na lanterna e na luz de freio. Já a luz de pisca e luz de ré é do tipo incandescente convencional. Agora uma coisa aqui que às vezes as pessoas ficam um pouquinho confusas, eu mesmo, ele só tem 3 sensores de estacionamento de ré. Normalmente os carros usam 4. Não entendi por que a Chevrolet fez isso, até porque lá na frente são 4 sensores. Porta-malas. Já começa pelo fato da gente não ter um botão para abertura da tampa do porta-malas aqui atrás. Ou é lá dentro do carro, ou na chave de telecomando. Você aperta 2 vezes, ele faz a liberação da tampa. O espaço. São 275 litros. Definitivamente não é o maior da categoria, uma vez que os concorrentes oferecem em média 300 litros. Então esse aqui está entre os menores. Apesar de ter iluminação na lateral, faltam aqueles ganchinhos para você conseguir prender sacolinhas ou bolsas aí no compartimento. Tem mais uma outra coisa que não agrada muito. Levantando aqui o piso, olha só, o step é do tipo temporário. Só que ele já está praticamente na altura do piso do porta-malas. E aí o que acontece? Se furar o pneu do carro, você tiver que guardar o pneu aqui dentro, né, e colocar o step no carro, o pneu é mais largo que o step fino, então ele vai desnivelar todo o piso do porta-malas. Então quando a gente vê aqui o conjunto das soluções oferecidas, poderia ser melhor. 2 itens que também poderiam ser melhores. Tamanho do tanque de combustível. São apenas 44 litros, o menor entre os concorrentes diretos. E também tem um outro detalhe, aqui atrás não dá para colocar engate. Esse carro não pode receber engate segundo o fabricante. E aí os concorrentes oferecem esse recurso e também tem tanques maiores. E o espaço aqui? Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá. Pois bem, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aproximadamente aqui 3 dedos do meu joelho ao encosto do banco. Movimentação de pés também não é muito generosa, você vê que você tem pouca movimentação de pés. Entretanto, quando você senta aqui no banco, ele é confortável, principalmente na inclinação do encosto. Quando a gente compara com outros concorrentes, a exemplo do Fiat Argo, lá você tem um banco que é um pouco mais ereto, né? Então você não fica tão relaxado, aqui você encaixa melhor no banco. Outras coisas que você encontra aqui, alça de segurança no teto aqui atrás e 2 tomadinhas USB do tipo A para carregamento de dispositivos. Mas faltam coisas, como por exemplo, iluminação aqui na parte traseira eventualmente de leitura ou até mesmo uma iluminação geral, saída de ar-condicionado aqui ou ainda porta-objetos. Não tem, a porta aí é fechada. Então eu vou classificar aqui a parte traseira como apenas razoável. Posição do motorista, começando aqui pelo acabamento de porta. Então a gente tem aqui uma única área, essa aqui em cinza claro, que parece um material tipo couro, com acabamento suave ao toque. O resto é tudo plástico duro. Nós temos simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros e controle elétrico dos espelhos. Espaço para guardar coisas aqui também é bom. Aqui, por exemplo, cabe até mesmo lata e ainda tem espaço adicional para colocar outras coisas. Quando a gente vem para o motorista propriamente dito, você tem o volante, você tem ajuste de profundidade e altura do volante. E o banco tem ajuste de altura manual, mas é aquele ajuste milimétrico, né, que você consegue encontrar a posição ideal para sentar. Cinto de segurança também tem aqui ajuste de altura, permitindo que você coloque ele numa posição um pouco mais confortável.
Então o que a gente vê aqui para o motorista, considerando a categoria, é muito bom. Aqui por dentro a gente tem o banco forrado em couro sintético, parte central aqui microperfurada e onde você encosta também. Um detalhe aqui em cinza claro, combinando com a porta, e o encosto de cabeça aqui integrado. O descansa-braço não é suave ao toque, é um plástico duro e você não consegue fazer o ajuste de altura. O que você tem é um porta-objetos aqui dentro, bom espaço. Dois porta-latas aqui no centro e à frente do câmbio, diferencial, carregador de celular por indução. Outra coisa também que chama atenção, o ar-condicionado é digital e automático de simples zona, um item que nem sempre é oferecido nos carros dessa categoria. O passageiro aqui na frente tem um bom espaço, inclusive para pernas, considerando a categoria de carro compacto. Quando a gente abre o porta-luvas, olha, a tampa quase que abre completamente sem encostar aqui na minha perna. Se eu afastar um pouquinho, ela abre tudo. Vocês estão vendo, tem um bom espaço. Olha só, consegui colocar aqui o tablet, a GoPro, carteira, controle remoto e ainda sobe espaço para mais algumas coisas. Então a gente consegue ver que o carro é funcional. Central multimídia já é bastante conhecida de outros veículos da Chevrolet. Essa central tem alguns diferenciais. Nessa versão aqui, possibilidade de controlar o ar-condicionado diretamente pela tela da central multimídia, inclusive digital e automático. Você também tem a internet embarcada no carro. Quando você contrata o pacote de dados, você consegue conectar vários dispositivos usando a internet embarcada do veículo. Claro, esse carro também vai ter o serviço OnStar, que você consegue ter interação com o veículo através de um aplicativo instalado no seu smartphone. Mas essa central tem mais coisas. Então, algumas funções do carro são configuradas pela tela da central. Aqui a gente tem o travamento, também travamento de portas, parte de iluminação quando o carro para, conforto e conveniência, sensores de estacionamento e até mesmo climatização do ar. Cabe destacar que essa central tem Android Auto e Apple CarPlay com integração sem fio. Você pode fazer com fio, mas também está disponível sem fio. E ainda algumas outras configurações da própria central multimídia. Então a gente consegue ver que, apesar de não ser uma central super sofisticada, ela tem alguns recursos que os concorrentes não oferecem e todos os principais itens de utilização estão disponíveis. Uma coisa diferente no carro é justamente o serviço OnStar, né, que você consegue ter um aplicativo no seu smartphone e controlar várias funções do carro. Inclusive esse aplicativo ele ganhou uma interface nova recentemente. Ela está com uma tela inicial diferente que essa daqui. Nesse ponto aqui, ó, status do veículo, ele vai te informar se tem alguma anomalia com o carro. Você também consegue acionar a buzina, interromper a buzina, trancar a porta, destrancar a porta ou dar a partida remota no motor. Nesse menuzinho mais aqui, você pode, por exemplo, fazer a localização do veículo, né? Clica aqui em encontrar veículo, ele vai pesquisar e vai te mostrar no mapa onde está o veículo. Nesse menu, condução inteligente, ele te ajuda a dirigir de forma mais eficiente. Então ele te dá um relatório, se teve frenagem brusca, quanto que você dirigiu à noite, se teve uma aceleração brusca, distância percorrida, como está o consumo do carro e a velocidade média. E você consegue ver isso em dia, semana ou até mesmo em mês. Você tem um relatório bastante completo e detalhado de como foi a condução do carro. Outra coisa, a rede Wi-Fi embarcada no veículo, dependendo do pacote que você tem contratado, ele vai te mostrar a quantidade que você tem disponível e você pode até mesmo mudar o nome da rede, a senha e ativar e desativar a rede pelo smartphone. Então a gente consegue ver aqui que no OnStar você tem funções bem úteis e inteligentes que você faz tudo pelo seu smartphone. Lembrando, isso aqui usa uma conexão de internet. Então, de qualquer lugar do mundo, o seu aplicativo vai se comunicar com o carro e você vai ter todas essas funções. Você também tem comandos do OnStar diretamente aqui no carro, são esses botões aqui em cima. Então tem um dedicado para emergência SOS que te conecta numa central prioritária para te prestar ajuda e um outro aqui para você ligar para a central convencional do OnStar. Agora, tem algumas coisas que fazem falta. O espelho aqui é convencional, né? Ele não tem aquele sistema autocrômico. E o parasol, tanto do motorista quanto do passageiro, tem espelho com tampa, porém sem iluminação. Segurança aqui também merece destaque, porque esse carro vem sempre de série com 6 airbags, então você tem aqui os airbags de cabeça, que protege tanto a região dianteira quanto a região traseira. Tem airbag lateral e airbag frontal, total
são 6. E aí também tem o alerta de ponto cego, olha só, aquele LEDzinho que se acende ali no espelho, ele indica a presença de um veículo na região de ponto cego quando você está dirigindo. Detalhe interessante que são pouquíssimos concorrentes que oferecem isso. Hora da gente pegar a estrada aqui para a gente fazer uma média de consumo, mas vamos dar uma olhada como é que está o computador de bordo no geral. Inclusive aqui ó, tem indicador da velocidade, aqui o computador de bordo 1 que eu zerei, aqui o acumulado, ó, 393 km, média de 13,1 km por litro, e aqui tem um misto de estrada com cidade. Autonomia 132, consumo instantâneo, e aqui a velocidade média que eu acabei de zerar. Apertando aqui o botão menu da haste, você tem um menu adicional de informações do veículo. Aqui você controla o brilho do painel, tempo de vida do óleo, indicador de pressão individual e em tempo real de cada um dos pneus, tá? Esse não é aquele que usa o programa de estabilidade, ele tem sim o sensor em cada um dos pneus. Temperatura do sistema de arrefecimento e a bússola. Apertou mais uma vez o menu aqui da haste, aí você tem aqui um computador de bordo que mede os últimos 50, aí você está vendo ali, ó, a média é de 14,6 dos últimos 50 km, apertou uma vez aqui rapidinho, ele passa para os últimos 100, apertou mais uma vez aqui na haste, ele passa para os últimos 500, então você consegue controlar aí, dependendo da viagem, como é que foi aí as médias, mas a gente consegue ver que os números são muito bons, olha só, 15.9, 14.2, 16.1, 16.7, você vê que o carro é eficiente, né? Aqui um gráfico do histórico de consumo e aqui o indicador de consumo instantâneo. Por que está ali um quadradinho aceso? Porque o carro está ligado com o ar-condicionado ligado. Bom, computador de bordo está zerado, vamos para a estrada, vamos ver como é que fica a média. Aqui no Onix, na estrada, você pode usar dois recursos. Você tem o limitador de velocidade, ele acende aqui no meio do painel a informação, aí você programa a velocidade máxima que você quer. Nessa rodovia que eu tô, velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Com o limitador, você pode frear o carro e voltar a acelerar o carro, que ele só vai acelerar o carro até os 110 por hora, mantendo ali o limite que você escolheu. Mas se por acaso você tinha que fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim muito importante, e der o kickdown, o que é o kickdown? Pisar lá no fundão, o que ele faz? Ele cancela momentaneamente o limitador e te dá o aviso sonoro. Na hora que você volta para a velocidade, ele para o aviso sonoro. Muito útil para você usar tanto na estrada como em cidades que têm velocidade controlada. A outra opção é o controle de cruzeiro, que não é adaptativo, é convencional, muita gente chama de piloto automático. O nome certo é controle de cruzeiro. Aperta o botão aqui no painel, aí ele vai acender uma luzinha aqui na parte de baixo do conta-giros. Mesma coisa, você programa a velocidade do carro, ele vai manter a velocidade. A gente sabe que ele está programado quando a luzinha ali está verde. Pisou no freio, ele cancela o sistema, aí você tem que reestabelecer a função com o botão aqui do volante. Mas ele só mantém a velocidade. Ele não freia e acelera, como a gente já viu em outros carros com controle de cruzeiro adaptativo. Outro recurso que a gente tem aqui é o indicador de ponto cego. Bom, vamos mudar de faixa aqui, estamos na rodovia. Toda vez que aparece um carro ali na região do ponto cego, o que acontece? Ele acende o LED para indicar a presença do veículo e assim evitando que você faça a conversão. Se você der pisca, ele pisca laranja ali para te chamar mais atenção ainda. Então é um dispositivo muito útil para motorista distraído e até mesmo evitar acidente. Concluindo aqui o nosso trecho de viagem, olha só, rodamos ali quase 60 km, 58,2 e a média foi de 14,4 km por litro. Ficou muito próxima da média declarada aí pela Chevrolet, que é de 14,9 na estrada. Lembrando que a gente teve um pouquinho de trecho de cidade. Antes da gente dirigir, aqui algumas dicas. Primeiro, essa daqui é a chave do Onix. Para você colocar esse carro na posição de ignição sem dar a partida, uma vez que você não tem como virar a chave, né? Se apertar uma vez só aqui o botão rapidinho, ó, ele vai dar aquela informação, ó, pisar no freio para ligar o motor. Então você tem dois jeitos. Você pisa no freio e dá um toquinho rápido aqui no botão de partida, olha só. Ele vai para a posição de ignição sem dar a partida no motor. Outra forma de você fazer isso, tem um outro jeito, que é você, com a chave aqui dentro do carro, sem pisar no freio, você aperta e segura o botão de partida sem pisar no freio por alguns instantes. O que ele vai fazer aqui, ó? Peraí,
Vou fazer de novo, aperta e segura, tá vendo? Ele vai dar a mensagem. E aí, depois de um tempinho, ele entra aqui no modo de ignição. Então, se você quiser ver essa posição aqui sem precisar da partida, já sabe. Pisa no freio um toquinho rápido ou então aperta e segura que ele vai para o modo de ignição. Engatando o ré aqui para nossa manobra. Central multimídia tem ali a câmera de ré, você pode ver que não é uma resolução tão alta. Tem a linha de guia e olha só, ela é dinâmica, né? Se eu não quiser usar a linha de guia, só apertar aqui o botãozinho que a linha de guia some. Mas vamos deixar a linha de guia, até porque com ela, qual é a utilidade? Você tem um obstáculo que está fora da linha de guia, você pode fazer a manobra que você não vai acertar o obstáculo. Essa é a função da linha de guia, né? Esse carro tem o sistema de auxílio de estacionamento, portanto, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Lá atrás tem uma árvore, vamos mirar na árvore, só para ver a precisão do sensor, olha só. Temos ali a árvore, vamos nos aproximar dela. Olha aí. Você pode ver que ele tem um sensor com bastante precisão, além da câmera de ré que acaba ajudando bastante. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, para ver isolamento acústico, conforto, como é que o carro se comporta nas lombadas. Primeiro o teste de tachão. Todo o resultado aqui tem que ser em relação à categoria, né? Então a suspensão ela não é uma suspensão tão dura, ela é relativamente suave e também não é uma suspensão que mostra fragilidade. O carro consegue passar bem no obstáculo. Isolamento acústico, não dá para esperar muito dessa categoria de carro, então eu vou dizer até que ele é razoável. Lombada 30 por hora, a gente sabe que não é a velocidade certa, o que a gente quer ver é o limite do carro. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui na nossa primeira lombada. E já na primeira lombada, raspou lá à frente. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com o Onix, porque ele não tem uma frente tão alta, né? Isso para o Brasil pode atrapalhar um pouco, né? Agora vamos lá para o piso ondulado, também para ver conforto e isolamento acústico. Entrando aqui no piso. Vou manter a minha opinião aqui de um isolamento acústico razoável, mas a gente consegue perceber nesse tipo de situação que a suspensão tende a ser mais macia, o que garante um bom nível de conforto. Manobra de fim de rua, já estamos aqui com o carro alinhado no nosso ponto de referência. Vamos lá, uma volta do volante, uma volta e meia praticamente, e um volante leve. Isso é importante para o dia a dia na cidade. Aqui o carro virou 90 graus, ainda não encostou o pneu na guia, vamos até encostar. Você percebe que ele vira um pouco mais, ó. Olha o sensor de estacionamento da frente já atuando ali, detectando obstáculo. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante sem forçar o pneu contra a guia, né? Forçar o sistema de assistência. Câmera de ré com a linha de guia. Concluindo aqui a manobra, o carro está do centro para a direita da rua. Não ocupou tanto espaço, mas considerando que nós estamos falando de um carro compacto, até que não é um espaço tão pequeno. Mas sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e câmera de ré é melhor do que muito carro que a gente tem no mercado. Hora da gente ir para os finalmente aqui do vídeo falar dos números do carro. Segundo o Inmetro com gasolina, esse carro faz 14,9 km por litro na estrada. Só que essas médias de consumo dependem muito da situação onde o carro é utilizado. Se o carro está carregado, se o carro está vazio, se o ar está ligado, se o ar não está, se a estrada é plana, se a estrada tem muita subida e descida. Mas olha só, o que a gente fez dessa vez aqui foi um teste um pouquinho mais compreensivo, onde a gente usou o carro em duas velocidades diferentes na estrada para vocês terem uma ideia de como fica o consumo. Então o que a gente fez? Rodamos aproximadamente 15 quilômetros. Os mesmos 15 km nas duas situações. Só que na primeira, a velocidade máxima foi de 80 km por hora. E aí o carro fez impressionantes 20,9 km por litro. Média muito boa, a velocidade foi baixa. Quando a gente subiu a velocidade máxima para 110 no mesmo trecho, a média foi de 16,6 km por litro. Ainda assim, um número melhor do que o do Inmetro. Então a gente pode atestar que o Chevrolet Onix, para quem está preocupado com o consumo de combustível, é uma boa escolha. Se você prestou atenção aqui em todo o nosso vídeo, percebeu que o Onix na versão Premier oferece algumas coisas bem interessantes, como
sistema de estacionamento automático com sensores dianteiros e traseiros, central multimídia com internet embarcada, não podemos esquecer que tem o OnStar, já fizemos vários vídeos no canal explicando que através do seu smartphone você tem acesso a informações do carro e ainda consegue fazer alguns controles do veículo. O carro é bastante eficiente em matéria de consumo de combustível, também tem um bom nível de segurança, afinal vem sempre de série com 6 airbags, tem o indicador de ponto cego, que são recursos que às vezes os concorrentes não oferecem, mas tem alguns pênaltis, né? A gente viu que a solução de porta-malas dele não é a melhor, aquele step temporário ali que também não é uma solução muito boa, e o espaço no banco traseiro é apenas razoável quando a gente compara com os concorrentes da categoria. Mas no geral, a gente pode dizer que o Chevrolet Onix é sim uma boa escolha para quem tem um orçamento um pouco mais limitado. E qual o preço do Chevrolet Onix na versão topo de linha Premier? Aproximadamente R$115 mil. Ele não é dos mais caros quando a gente olha aí para a maioria dos concorrentes. Pelo contrário, ele oferece um bom custo-benefício. E tem um detalhe que sempre tem que ser levado em consideração quando você faz a escolha de um carro. A Chevrolet tem hoje uma das maiores redes de concessionários do Brasil. Então isso aumenta bastante o suporte do carro e até mesmo o valor de revenda. Porque quando você tem uma assistência técnica na cidade ou na região, isso permite que o carro tenha um melhor mercado. Então quando a gente olha para todos esses fatores, vale a pena sim colocar um Chevrolet Onix na garagem, sobretudo pela questão do custo-benefício. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.